Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Engenharia de Software em Exercícios para a Fundação Carlos Chagas. Bom, eu imagino que se você chegou até aqui, você já deve ter assistido a primeira aula desse curso, onde nós abordamos alguns assuntos básicos aí, como metodologias de software, RUP, requisitos e gerência de projetos, do ponto de vista da engenharia de software. Fizemos várias questões sobre esses assuntos, mas eu havia comentado com vocês que, na verdade, esse curso seria dividido em duas aulas. Então, estamos aqui na segunda aula, onde vamos estudar e resolver várias questões dos assuntos restantes, de acordo com os nossos tópicos a serem estudados da engenharia de software, pessoal. Então, basicamente, a gente vai seguir as mesmas regras que a gente combinou lá na nossa primeira aula, ou seja, esse é um curso de exercícios, então eu estou partindo do princípio que você já estudou a teoria, apesar de eu fazer algumas revisões e relembrar alguns aspectos durante a nossa aula, eu passo muito rapidamente por eles. Então, o ritmo ele é realmente diferenciado em relação a uma aula teórica. Aqui eu já parto de várias premissas, considerando que você já conhece esses assuntos, para a gente poder dar velocidade na resolução das nossas questões e fazermos o máximo delas possível, ok? Beleza, então tudo aquilo que eu falei na primeira aula não vou repetir agora, né? Para não aborrecer muito aí quem já viu todos aqueles meus recados, mas lembrem-se que as mesmas regras se aplicam aqui. Então, o que a gente vai ver nessa segunda aula, pessoal? Que tipos de exercícios vamos resolver aqui? Bom, restaram alguns assuntos. O que a gente vai ver? Análise de projeto orientado a objetos, testes e qualidade de software, UML e padrões de projeto. Okay? Assim como vimos 4 assuntos, 4 tópicos na nossa primeira aula, eu deixei mais outros 4 tópicos para vermos nessa segunda aula, meio que dividir o tempo entre as duas aulas igualitariamente. Ok, pessoal? Então, espero que todos já saibam como é que funciona um curso de exercícios, que todo mundo já viu a primeira aula, ou mesmo outros cursos de exercícios aí que a gente já publicou, as mesmas regras se aplicam aqui. Então vamos lá. Falei para vocês que a gente vai começar com análise e projeto orientado a objetos. Vamos fazer várias questões sobre esse assunto, que é um assunto bastante cobrado no FCC. Vamos ver a nossa primeira questão. Então tá lá, pessoal. Uma prova de um TRT de 2011. Vamos lá. Sobre os conceitos de orientação a objetos, considere: número 1. Classe encapsula dados para descrever o conteúdo de alguma entidade do mundo real. Objetos são instâncias de classe que herdam os atributos e as operações da classe. Superclasse é uma especialização de um conjunto de classes relacionadas a ela. Operações, métodos ou serviços fornecem representações dos comportamentos de uma classe. Então, na verdade, pessoal, a gente começa a falar sobre análise de projeto OO aqui. E claro que nós vamos falar especificamente sobre análise e projeto, que são atividades específicas, mas como elas são baseadas no paradigma de orientação a objetos, eu não poderia falar sobre isso sem resolver algumas questões sobre orientação a objetos aqui com vocês. Okay? Então, lá na minha aula teórica, quem já assistiu, eu basicamente inicio a aula falando sobre esses conceitos para a gente já consolidar eles na nossa cabeça e podermos partir para conceitos mais sofisticados de análise e projeto. Então, já que esse assunto está aparecendo aqui para a gente, vamos dar uma revisada em cima desses principais tópicos aqui. A questão falou sobre vários elementos aí, né? Classes, objetos, especialização, operações, métodos e assim por diante. Tudo isso daí tem a ver com orientação a objetos. Vamos dar uma rápida relembrada aqui sobre esses tópicos. Olha só, pessoal. Então tá lá na tela para vocês. Vamos dar uma revisada no paradigma OO, porque várias questões da FCC cobram esses conceitos de orientação a objetos. Olha só. O paradigma OO ele basicamente veio como uma resposta ao enfoque tradicional, pessoal. Como é que se pensava em desenvolvimento de sistema antigamente? Basicamente, você olhava os sistemas como nada mais do que um conjunto de programas que executam processos sobre dados. Então, você tinha uma série de funções, uma série de operações que atuavam de maneira separada
e não integrada aos dados os quais eram manipulados por essas funções. Normalmente você tinha um arquivo ou um módulo com uma série de variáveis globais que poderiam ser manipuladas por qualquer função de todo o seu sistema, em outros módulos, por exemplo, do seu sistema, e ao manipular esses dados, as funções geravam os resultados na tela de volta para o usuário. Então esse é o enfoque tradicional, funções separadas de dados. Então o sistema era visto como uma série de programas que executam um processo sobre dados. Só que é exatamente aquilo que eu falei para vocês na aula teórica, né, pessoal? Quando a gente está modelando um sistema simples, ou seja, eu quero pegar um número, somar com outro e imprimir na tela, por exemplo. Ok, é fácil de você modelar um sistema dessa forma. Então você vai ter uma função para ler o primeiro número, uma função para ler o segundo, uma função para somar esses dois números e uma outra função para imprimir isso na tela. Ok, era muito fácil a gente pensar dessa forma. Mas quando a gente quer modelar sistemas mais complexos, que refletem a realidade do mundo de negócio que estamos modelando, aí o negócio fica mais complicado. Então, precisamos ter uma maneira mais natural de modelar os sistemas. E aí é que veio o enfoque OO em resposta a esse paradigma tradicional. Então, agora a gente enxerga o sistema como uma coletânea de objetos que vão interagir entre si com atributos e métodos, ou seja, dados e operações. Está aqui para vocês a representação visual disso. Antigamente o foco se dava na estrutura, com os módulos tendo as operações separadas dos dados. Agora o foco na orientação a objetos é no próprio objeto. O objeto é uma entidade que tem dados e operações integrados dentro dele. A classe é uma outra entidade que encapsula objetos que a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Muito bem. Então tá lá, o que é um objeto? No paradigma O, a ideia é você olhar o mundo real como se tudo pudesse ser representado por objetos. Então a resposta a essa pergunta que eu fiz, né, o que é um objeto, é o seguinte: é qualquer coisa que o analista queira que seja um objeto, certo? Então você, como analista orientado a objetos, está observando o mundo real e derivando entidades para o seu sistema a partir dessa observação. E quando você deriva essas entidades, você mapeia elas como objetos. Beleza. É a representação de qualquer coisa que você queira modelar em um programa. A vantagem disso é que agora a gente pode modelar conceitos complexos como objetos. Pode ser um algoritmo, pode ser um objeto do mundo real, pode ser um conceito abstrato matemático. E como agora os dados e as operações estão num lugar só, ou seja, no que a gente está chamando de objeto, isso se torna muito mais fácil de manutenir, né? O seu sistema tem uma facilidade de manutenção maior. É mais fácil estender os conceitos desse seu sistema para outros sistemas. Então, por exemplo, você tem um objeto pessoa na sua aplicação. Você pode estender esse objeto para uma outra aplicação que usa esse mesmo conceito de pessoa? Pode, tranquilamente. Então, extensibilidade e reuso também entram como vantagens aí da orientação a objetos, ok? Beleza, vamos lá. Então, o que compõe um objeto, pessoal? Basicamente, 3 elementos. Todo objeto tem um ID, né? Uma propriedade que o distingue de todos os demais. Todo objeto tem um estado. O estado de um objeto é refletido pelos seus valores correntes em um determinado momento. Ou seja, os valores que os atributos de um objeto têm em determinado momento. É como se você tirasse uma fotografia daquilo no momento congelado e dissesse, olha, esse aqui é o estado atual do meu objeto. Okay? Então, o estado de um objeto é representado pelos seus atributos. E todo objeto tem comportamento, né? Como ele provê serviços e como ele reage em termos de troca de mensagens com outros objetos. Então, serviços, operações, métodos, tudo isso reflete, são representações do comportamento de um objeto. Muito bem. Seguindo aqui, está aí o objeto conta bancária para vocês, que eu mostrei na aula teórica. Algumas operações que você pode fazer em cima dele, né? Depositar, retirar, e os atributos que refletem o estado desse objeto. Número, saldo e titular e os seus valores. Ok, estou indo rápido aqui, pessoal, porque acho que todo mundo já sabe isso daqui, né? A gente já teve uma aula teórica só para falar sobre isso, onde eu fui bem tranquilamente explicando esses conceitos. Aqui eu estou indo mais rápido porque é um curso de exercício, só estou relembrando para vocês. Continuando. Então, quando a gente identifica uma série de objetos no nosso domínio de modelagem que tem as mesmas características, ou seja, os mesmos conjuntos de dados e operações, nós podemos pensar numa outra entidade para encapsular esses objetos. É o que a gente chama de classe.
Tá lá, uma classe pode ser pensada como um molde para você criar objetos. Então você, como analista orientado a objetos, está observando o mundo real e você viu, por exemplo, que existe uma abstração chamada carro, que você está modelando no seu sistema. Todo carro vai ter o que, pessoal? Modelo, marca, ano de fabricação, cor, potência, esse tipo de coisa. Claro que cada um dos carros pode ter valores diferentes para esses atributos. Um carro é de uma marca, o outro é de outra marca, os modelos podem ser diferentes, mas todos eles têm esse mesmo esqueleto. Marca, modelo, ano de fabricação. E aí, para agrupar isso num molde, ou seja, em algo que vai encapsular essas informações, a gente cria o conceito de classe, ok? Consiste de um conjunto de objetos do mesmo tipo com as mesmas características. Quando a gente cria um objeto a partir de uma classe, a gente diz que está instanciando a classe. Por isso que objetos são instâncias de classe. Então, continuando, está aí a diferença entre classe e objeto, né? A classe está ali no meio como esse esqueleto para você criar objetos. Mas os objetos em si podem ter valores diferentes para cada um dos seus atributos. Ok. As classes também têm propriedades e operações, tranquilo. Assim como os objetos têm, as classes também têm atributos e métodos. Atributos são aquelas características, né? Armazenam os dados sobre essa classe que vai criar determinados objetos. Métodos ou operações são as funções ou serviços oferecidos por essa classe. Beleza. Então, esses são os conceitos básicos da O, né, pessoal? Classe, objeto, como é que a gente observa o mundo a partir desse paradigma. Só que, além disso, tem os conceitos aqui que a gente chama de mecanismos da orientação a objetos. Basicamente, eu estou falando de encapsulamento, polimorfismo e herança. É isso que a gente vai ver agora para relembrar, já se livrar disso daqui e poder fazer várias questões. Olha só. Encapsulamento é um mecanismo da O para esconder detalhes internos de implementação dos objetos do mundo externo. Então, quando você diz que, por exemplo, um atributo de uma determinada classe ele é privado, ou seja, ele só é acessível dentro da própria classe que o declara, você está escondendo e limitando o acesso a esse atributo para as classes que estão fora desse escopo, para as demais classes do seu sistema. Por que isso é bom? Porque quando você encapsula determinadas informações dentro de uma classe ou de um objeto, você, por exemplo, reduz os impactos propagados a partir de mudanças em cima dessa sua classe. Porque agora as classes de fora, né, as demais classes do seu sistema, não acessam diretamente aquela informação. Na verdade, elas acessam aquela informação através de interfaces ou serviços públicos que dão um acesso controlado àquele atributo que você encapsulou. Então, as classes externas elas não acessam diretamente o atributo, elas acessam interfaces controladas. E aí a gente pode modificar à vontade, né? A gente pode modificar tranquilamente esses atributos encapsulados que, desde que nós mantivéssemos as interfaces públicas, desde que essas interfaces não mudem, tudo bem. Os clientes externos dessa classe encapsulada não vão perceber os impactos dessas mudanças dentro desses seus atributos encapsulados, ok? Isso acaba diminuindo, então, o acoplamento entre as classes e os objetos. Acoplamento é um conceito que nós já estudamos, ou seja, a dependência, né, entre esses objetos. E as interfaces acabam sendo simplificadas, porque agora, em vez de você acessar as estruturas de dados diretamente, elas estão encapsuladas. Na verdade, você acessa interfaces claras e bem definidas que dão acesso controlado a esses atributos encapsulados, ok? Beleza. Encapsulamento é um mecanismo da O para esconder detalhes de uma determinada classe do mundo externo e prover um acesso controlado a esses detalhes em vez de um acesso direto a esses detalhes. Ok. Tá lá. Nossa classe tem dados e operações privados e o acesso a isso se dá através de operações públicas que são visíveis externamente. Muito bem. Herança. Mais um mecanismo da O aqui, né, pessoal? É um mecanismo que permite você criar novas classes a partir de classes já existentes. Então, é o grande mecanismo de reuso da orientação a objetos. Quando você quer criar uma classe que vai reaproveitar todos os dados e operações de uma classe já existente, mas que também pode adicionar novos dados e operações a partir dali,
você vai dizer que está herdando a partir da superclasse características para a subclasse. Benefícios disso daí: reuso, lógico, né? Você reutiliza toda uma estrutura que já existe, traz tudo o que existe nessa estrutura e pode adicionar mais características na estrutura nova que herdou, e isso lhe dá extensibilidade, você consegue estender esses conceitos mais facilmente. Um exemplo clássico aqui é o exemplo de conta corrente e poupança, né? Ou seja, o objeto poupança ele tem tudo que a conta corrente tem, mas ele adiciona uma nova característica, na verdade uma nova operação aqui nesse meu exemplo. Ou seja, a poupança ela rende juros, ok? Beleza. Objetos se comunicam através de mensagens, pessoal. Uma mensagem nada mais é do que um objeto invocando uma operação de outro objeto, chamando um método de outro objeto, ok? Como boa prática, objetos devem se comunicar apenas através de mensagens. Não quer dizer que não seja possível você se comunicar de outras formas, mas a melhor prática é você se comunicar através de mensagens. Beleza? Tá aí o exemplo para vocês. Um objeto cliente que se comunica com o objeto servidor através de uma mensagem. O que é uma mensagem? Uma chamada de método do objeto cliente ao objeto servidor, como por exemplo, creditar ou debitar na sua conta corrente. Por fim, o último mecanismo aqui para a gente voltar para a questão, o mecanismo de polimorfismo, né? Quer dizer várias formas, se a gente for traduzir isso daí. Denota uma situação onde um objeto pode se comportar de maneiras diferentes ao receber a mesma mensagem. Então, o que é uma mensagem? É uma chamada de operação. Através de polimorfismo, através da mesma chamada de operação, você vai ter um resultado diferente. Você vai ter a impressão que uma outra operação foi chamada, porque através do mecanismo de polimorfismo você pode escolher, inclusive em tempo de execução, qual vai ser a operação que realmente será invocada. Existem dois tipos de polimorfismo, o estático e o dinâmico. Estático conhecido como sobrecarga e o dinâmico conhecido como sobreposição. Está aqui o polimorfismo estático, também conhecido como sobrecarga. Ele acontece quando você implementa a mesma operação 2 ou mais vezes numa mesma classe. A mesma operação implementada várias vezes na mesma classe. Está aí o exemplo. Ó. Eu tenho a classe Graphic que tem dois métodos. Draw. O primeiro tem o mesmo nome do segundo. É o mesmo nome de método. Veja lá, public void draw. Só que qual é a diferença? A diferença é que a assinatura desses métodos é diferente. A assinatura em Java, por exemplo, isso varia de acordo com a linguagem de programação, tá? Mas em Java, ela é estabelecida pelo nome do método mais os seus parâmetros, ok? Nome do método mais os seus parâmetros. Por exemplo, o número dos parâmetros, a ordem dos parâmetros, os tipos de dados dos parâmetros. Então aí no exemplo que vocês estão vendo, apesar do nome da operação ser o nome ser o mesmo, draw, a assinatura é diferente, porque o primeiro tem 2 parâmetros e o segundo tem 3 parâmetros. Isso é considerado um polimorfismo. E por que ele é considerado estático? Você não precisa colocar o software para rodar para decidir isso daí. Porque em tempo de compilação, o compilador sabe qual vai ser a operação chamada pela diferença de assinatura entre as chamadas dos métodos. Ok? Beleza. Por fim, o polimorfismo dinâmico tem esse nome porque ele ocorre em tempo de execução e acontece numa hierarquia de heranças, quando na verdade uma subclasse que está herdando de uma superclasse sobrepõe o método original. O método vai ser escolhido em tempo de execução e não em tempo de compilação. A escolha aqui não depende da assinatura dos métodos, ok? Depende do tipo de objeto que recebe a mensagem. Então, o exemplo que eu mostro aqui para vocês, a gente tem uma classe abstrata forma, aqui na esquerda, que tem um método chamado calcular área. Ok. Isso é herdado para aquelas outras duas classes ali na direita, aquela ali de cima chamada triângulo e essa aqui de baixo chamada círculo, que tem implementações diferentes para calcular a área. No triângulo, você retorna base vezes altura sobre 2. No círculo, você retorna πr ao quadrado. São implementações diferentes para esse método de calcular a área. Isso é um polimorfismo dinâmico. Por quê? Porque você só consegue decidir isso em tempo de execução. Você vai decidir isso baseado no tipo de objeto que é passado em tempo de execução. Em tempo de escrita do código, você só faz referência ao objeto genérico. No caso aí, o objeto, a classe forma. Mas em tempo de execução, você vai instanciar um triângulo ou um círculo. E aí, dependendo do que for passado, o polimorfismo dinâmico sabe que operação vai ser chamada. Se vai ser aquele calcular área ali de cima ou esse aqui de baixo.
Beleza? Muito bem, pessoal. Então, chega de falar aqui sobre teoria. Já matei vários conceitos aqui de ó, a gente pode fazer várias questões agora. Vamos voltar na questão que a gente estava resolvendo, que agora que nós revisamos isso daqui, a gente tem plenas condições de resolver aquela questão lá. Olha só. Sobre orientação a objetos, então, considere 1. Classe encapsula dados para descrever o conteúdo de alguma entidade do mundo real. Esse número 1, pessoal, ele foi considerado errado, tá? Assim, ele é um pouco impreciso. Deixa eu dizer a vocês por quê. Primeiro, você pode interpretar isso aí de duas maneiras. Você pode dizer que, na verdade, classe ela encapsula dados e comportamento para descrever o conteúdo de alguma entidade do mundo real. Isso é uma primeira interpretação de por que essa assertiva aí estaria falsa. Seria dados e comportamento. Ou você poderia interpretar da seguinte forma. Na verdade, você como analista orientado a objetos, quando você identifica uma entidade do mundo real, primeiro você mapeia aquilo para um objeto. A classe é um conceito que vem depois. Quando você identifica objetos semelhantes, aí sim você cria uma classe para encapsular aquilo. Mas quando você olha para o mundo real, no primeiro momento você identifica objetos. Então, são duas interpretações que você pode considerar. Ambas tornam essa assertiva 1 falsa, ok? Errada por causa disso. A segunda, objetos são instâncias de uma classe que herdam os atributos e as operações da classe. Essa questão foi considerada verdadeira, só que, mais uma vez, ela não foi 100% precisa, né? Na verdade, objetos não herdam atributos e operações da classe. Quando você instancia um objeto a partir de uma classe, você está criando um objeto daquela classe. E é claro, como a classe ela é o template, né? Ela é o elemento que encapsula os objetos, quando você cria o objeto, ele é criado com as mesmas características da classe, né? Os mesmos atributos e operações. Os valores dos atributos podem ser diferentes, mas os atributos em si são os mesmos, ok? Então, na verdade, quando você instancia um objeto na classe, ele vem com essas características, mas não quer dizer que herda, né? Na verdade, o conceito de herança se dá entre classes. Mas tudo bem, deu para entender o que a questão quis dizer, essa segunda assertiva foi considerada verdadeira. Beleza. Terceiro, superclasse é uma especialização de um conjunto de classes? Não, é o contrário, né, pessoal? Superclasses é uma generalização de um conjunto de classes. Superclasse é a classe mais genérica, subclasse é a classe mais específica, ok? Questão 3 aí está falsa, porque na verdade superclasse não é uma especialização, é uma generalização de um conjunto de classes. E a quarta, operações, métodos ou serviços são representações do comportamento de uma classe. Perfeito, né? Exatamente o que eu falei para vocês. Operações, métodos, serviços, funções, chame da forma que você quiser, tá? Depende da linguagem de programação. Por exemplo, em C++ a gente chama de função, em Java a gente chama de método, mas todos esses conceitos são formas de você representar comportamentos de uma determinada classe, ok? Beleza, então 2 e 4 verdadeiros, né? Voltando aqui, ó, 1 e 3 falsas. Por que a 1 está falsa? Porque, na verdade, classe encapsula dados e comportamentos. E o que descreve uma entidade do mundo real é o objeto. Por isso que a 1 está falsa. A segunda está verdadeira. Realmente, objetos são instâncias de classe que vêm com seus atributos e operações. A terceira está falsa porque superclasse é uma generalização. E a quarta está verdadeira. Realmente, operações, métodos são representações de comportamento. 2 e 4 verdadeiras. Letra E, a resposta dessa questão. Ok, pessoal? Então esse trecho serviu para a gente já se livrar desses conceitos aí de orientação a objetos. A partir do próximo trecho a gente vai fazer mais questões de orientação a objetos e também vamos começar a fazer algumas questões de projeto O. Por exemplo, falando sobre arquitetura em camadas, padrão MVC e coisas desse tipo, ok? Voltamos já.